Muito bem, pessoal, nós já sabemos que a LGPD ela existe para proteger o titular dos dados, né? Para dar privacidade a estes dados, para garantir o livre desenvolvimento da personalidade, não é verdade? E agora nós vamos ver de que maneira esse objetivo, aqueles fundamentos da LGPD se concretizam. Nós vamos ver aqui o artigo 17, principalmente, que vai listar quais os direitos a lei assegura ao titular de dados pessoais. Beleza? Muito bem, pessoal. Então, nós vamos ver, né, que a toda pessoa natural, tá? A lei ela só protege dados de pessoas naturais, né? Afinal, dado pessoal é só de pessoa natural. Ela vai proteger a titularidade desses dados, para que esses dados não sejam realmente, enfim, não sejam roubados, né? Não sejam realmente atribuídos ali a uma outra pessoa, e ela vai resguardar também os direitos fundamentais à liberdade, tá? Os dados, né? Aquela história da autodeterminação informativa que a gente estudou em bloco anterior, a liberdade que tem o titular de dispor dos seus dados como bem entender, o direito fundamental à intimidade e, claro, né, também a privacidade, a principal razão de ser da LGPD. Tá? E de modo concreto, de modo específico, nós vamos ver que o titular dos dados ele tem aqui dois grupos de direitos junto ao controlador. Tá? Então, aqui um de dois e aqui o segundo grupo desses direitos. Tá? Em primeiro lugar, o titular dos dados tem direito a confirmar se aquele controlador, se aquela empresa está realmente tratando, usando, acessando o dado dele ou não. Tá? Então, ele tem direito a confirmar a existência de tratamento de seus dados pessoais. Beleza? Terá direito também a acessar os dados que foram tratados. É natural, né? O dado é meu, eles se referem à minha pessoa, então tenho direito a acessar, aqui é o livre acesso, novamente, a acessar esses dados. Se os dados, né, muitas vezes eu vou lá, né, como se fosse uma sequência de passos aqui, né, que vai sendo percorrida pelo titular. Ele fica sabendo ali, ele confirma que estão sendo tratados os dados dele, aí ele pede para acessar esses dados, né, vem cá, fulano de tal, né, vem cá, empresa X, eu quero acessar os dados que você tratou. Beleza? Se ele identifica dados incompletos, dados inexatos, dados que já ficaram desatualizados, ele tem direito a promover a correção desses dados. Tá bem? Por outro lado, se ele se depara com dados que agora são desnecessários, essa empresa não precisa estar tratando esse dado meu para atingir aquela finalidade. Se ele se depara com dados excessivos, ou mesmo dados tratados em desconformidade com a LGPD, ele pode pedir o quê? A anonimização do dado, tá? E aí ele suprime a informação da titularidade. Ele pode solicitar o bloqueio, tá, destes dados, ou mesmo a borracha, tá? A eliminação dos dados. Belezinha? A banca, o examinador, muitas vezes, ele vai fazer aquelas trocas sutis aqui. Será direito do titular dos dados perante o controlador ao bloqueio e eliminação de dados tratados em conformidade com a LGPD. Não, pessoal, somente quando o dado tiver sido tratado em desconformidade. Beleza? Dado necessário, não dado desnecessário. Tá? Dado excessivo, tá? Tem a lógica aqui por trás disso. Tá? Dados desatualizados, inexatos, incompletos, este sim, o titular dos dados poderá solicitar ou a correção, anonimização, bloqueio ou a própria eliminação. Bacana? Outro grupo de direitos, tá? Até para fins didáticos aqui a gente separa, mas estão todos lá no artigo 17. Outro direito do titular perante o controlador daqueles dados é a própria portabilidade dos dados a outro fornecedor, mediante requisição expressa. Tá bem? Então, muitas vezes,
né? Você está ali enfim, com um contrato com uma previdência privada. Beleza? Você não quer depender do INSS. Você vai lá e contrata uma previdência privada, paga todos os meses ali bonitinho, né, o boleto, enfim. Só que você consultando o extrato ali daquela previdência, você percebe que o rendimento está muito pequeno. Né? Então o que você faz? Pede a migração, a portabilidade para um outro fundo, para uma outra empresa, tá? Para um outro gestor ali de ativos. Tá? Você requer ali expressamente e será possível, sim, é direito do titular a portabilidade dos dados para um outro fornecedor. Beleza? Quando houver ali o tratamento de dados com o consentimento do titular, beleza? Então você foi lá, expressou o seu consentimento lá atrás, os dados foram tratados, beleza? De acordo com o seu consentimento, mas agora não é nem revogação do consentimento. A revogação do consentimento está aqui, a gente já até falou sobre ela. Aqui é além da revogação, aqui é a eliminação dos dados, tá? Tratados mesmo com o consentimento do titular, exceto se a LGPD permitir àquele controlador conservar os dados após o final do seu tratamento. Por exemplo, naquela situação em que se obriga à anonimização. Tá? Eu quero apenas diferenciar com vocês, amigos, estes dois pontos aqui, ó. A eliminação da revogação. Isso aqui é importante que a gente compreenda. Imagina que a gente tem aqui uma linha do tempo. Tá? Imagina que aqui nessa data 1 você deu o seu consentimento. Tá pequeno? Tá, vamos chamar uma tela em branco. Olha só. A gente tem aqui uma linha do tempo. Beleza? Imagina que aqui na data 1 você foi lá e deu o seu consentimento. Você deu o seu consentimento, por exemplo, para que a sua operadora de telefonia celular trate os seus dados, afinal, ela precisa de tratar dados pessoais para ela lhe oferecer os serviços. Muito bem. Vamos imaginar que em um segundo momento, tá, você foi lá e revogou. Revogou o consentimento por algum motivo. Beleza? Então, houve a revogação do consentimento. Só que entre D1 e D2, o controlador tratou dados aqui, ó, a valer. Tá? Então, nós temos aqui dados tratados de acordo com o seu consentimento. Você revoga aqui, tá? Mas a revogação, ela só opera efeitos daqui em diante. Então, daqui em diante, aquele operador, aquele controlador, não vai mais poder tratar dados seus. Ah, Daud, mas eu não quero que ele fique guardando dado meu antigo, não. Aí, pessoal, tá? Como a revogação alcança só efeitos de agora em diante, efeitos não retroativos, estes dados que foram tratados, tá, mediante o consentimento, é possível que você solicite não a revogação, mas a eliminação destes dados. A eliminação, como regra geral, será possível a menos que a própria LGPD permita ao controlador conservar esses dados mesmo após o término do tratamento. Beleza? Então, só entendida essa diferença entre a eliminação e a revogação, lembrando que ambas são direitos do titular dos dados. Tá? Ponto importante aqui, pessoal, é o seguinte. Aqui, essa eliminação dos dados se dá para dados tratados com o consentimento titular. Então, foi tudo em conformidade com a lei. Tá? Quando os dados são tratados em desconformidade com a lei, também será possível, né? Por exemplo, o controlador tratou o dado seu, mesmo sem o seu consentimento e fora das demais hipóteses de tratamento. Você também pode pedir a eliminação, mas aqui você ainda pode pedir o bloqueio ou a anonimização. Bem, aqui ainda a ANPD pode, a ANPAD pode ainda entrar na história, né? Afinal, houve um descumprimento realmente da LGPD. Tá? Outra hipótese, outro direito, né, do titular perante o controlador é o controlador informar
com quais entidades públicas e privadas ele compartilhou os seus dados. Legal? Então, além de conhecer se ele tem dado seu, quais são esses dados, se está correto, se não está, muitas vezes o dado foi enviado para fora daquele controlador, também será necessário informar isso aqui. Legal? É um direito do titular dos dados. Também é direito do titular ser informado sobre a possibilidade de não fornecer consentimento, tá? E sobre as consequências da negativa. Muitas vezes você chega ali na farmácia, né? A farmácia fala, olha, me passa aqui seu CPF, né, para a gente ver se consegue um desconto para você e tal, né? E aí você passa ali o CPF e muitas vezes o caixa da farmácia fala, olha, dá o seu de acordo aqui, aperta o botãozinho verde para você dar o seu consentimento lá da lei de tratamento de dados. Né? E você fala assim, opa, vem cá, por que mesmo, né? E se eu não fornecer o meu consentimento aqui para você, farmácia? O que acontece? Quais são os efeitos de eu me negar a expressar o consentimento? Então, é direito titular também saber o que acontece se ele não expressa o seu consentimento. Tá bem? Tem questão de prova sobre isso aqui? Tem, e não é pouca. Tá? Olha só um exemplo de questão nesse sentido. A questão traz aqui 1, 2, 3, 4 medidas, tá? E ela quer saber, está dizendo, né, que o titular dos dados pessoais tem direito a obter do controlador em relação aos dados de titular por ele tratados a qualquer momento e mediante aquisição o que consta em. Então, quais destes aqui realmente são direitos do titular dos dados? Confirmação da existência dos dados, tá? De fato é direito. Anonimização dos dados, sim, a anonimização é direito, tá? É direito previsto quando há, né, um uso excessivo, desnecessário ou mesmo tratado de desconformidade com a LGPD, tá? Mas é possível solicitar essa anonimização. A portabilidade dos dados para um outro fornecedor, tá? Também é possível. Então, 1, 2, 3. E a revogação do consentimento, que a gente já comentou. Então, o nosso gabarito, amigos, o nosso gabarito está aqui ó, na letra C. 1, 2, 3 e 4, tá? São todas alternativas, são todas assertivas que mencionam, sim, direitos do titular dos dados lá do artigo 17. Bacana? Detalhando aqui um pouco mais, pessoal, a gente vai entrar aqui na forma de o titular exercer esses direitos. Tá? Então, a lei entra também no como, né? No how to, o titular exercer esses direitos. Ele vai exercer mediante requerimento expresso, tá? Ou do próprio titular, ou do seu representante legalmente constituído. Tá? Então, vou colocar aqui meu advogado, especialista em direito digital, para cuidar dessas questões, né? Por que não? Então, ele será o meu representante legalmente constituído, ele vai requerer a um agente de tratamento. Beleza? Então, ele requer ali, olha, enfim, eu quero conhecer os dados, eu quero revogar o consentimento, enfim, ele vai exercer isso por meio do requerimento expresso. É um requerimento gratuito, tá? Sem custos. O controlador, o agente de tratamento, quando ele recebe esse requerimento, em regra, ele deve atender de maneira imediata. Opa, quero o bloqueio desses dados, né? Quero a eliminação desses dados, ele vai atender de maneira imediata, tá? Porém, caso ele não consiga atender imediatamente, né, para já, ele vai comunicar que ele não é o agente de dados de tratamento, ele não é o agente de tratamento de dados, e vai, se possível, indicar quem seria o agente responsável por aquele tratamento, ou ele, né, vai indicar as razões de fato, de direito, que impedem ele que atenda imediatamente aquele requerimento. Bem, então ele diz, olha, não é comigo, procuro fulano de tal, ou ele diz, olha, estou com essa impossibilidade aqui, eu vou atender você dentro de 10 dias no máximo. Tá? Outro ponto importante é que muitas vezes o controlador, ele recebe o requerimento, tá? E ele descumpre um direito do titular. Aí o que vai acontecer? O titular dos dados, ele pode peticionar contra o controlador, tá? Ele pode, enfim, ele pode apresentar ali vamos dizer assim, uma denúncia, tá? Grosso modo, ele pode peticionar contra aquele controlador que desrespeitou o seu direito e ele pode fazer essa petição tanto perante a ANPAD, Autoridade Nacional, como perante o PROCON, o órgão de defesa do consumidor, tá? Um organismo
de Defesa do Consumidor. Ambos podem receber essas petições, essas reclamações aqui, grosso modo, tá? Relacionadas a descumprimentos de direitos dos titulares de dados. Tá? Em caso de descumprimento da LGPD, esse ponto aqui é importante, mesmo que a lei dispense o consentimento do titular, ele pode se opor a tratamento realizado. Então imagina aqui comigo, a gente já viu aquelas várias hipóteses em que a lei autoriza o tratamento de dados. Em uma delas exige-se o consentimento, nas demais não se exige. Muito bem. Se o tratamento é realizado com base nessas outras hipóteses, mas o tratamento é realizado em desacordo com a LGPD, o controlador descumpriu a LGPD e o titular dos dados fica sabendo daquilo, mesmo que o consentimento não tenha sido necessário para o tratamento, como houve um descumprimento, ele vai se opor, ele pode se opor e vai dizer, olha, não é mais para você tratar dado meu, tá? Mesmo que não seja necessário o meu consentimento, você está descumprindo regra da LGPD, cesse o tratamento. Bacana? E para a gente fechar aqui esse bloco, tá? Tem um ponto super importante e super atual que nós temos lá no artigo 20 da LGPD, que diz respeito ao tratamento automatizado de dados pessoais. Tá? O tratamento automatizado de dados pessoais. O que é isso? Pessoal, vocês sabem que hoje em dia, né, inteligência artificial, robô, né, Big Data, então hoje em dia a tecnologia muitas vezes ela está substituindo o ser humano em várias análises, em vários tratamentos de dados. Muitas vezes os seus dados estão sendo manejados não por uma pessoa, né, de carne e osso, mas por uma máquina, por um computador. Tá? E muitas vezes nós vamos ver que há uma tomada de decisão automatizada, com base em um tratamento automatizado de dados. Então, existem os algoritmos, né? Talvez hoje uma das medidas, né, que mais estejam sendo valorizadas no mundo tecnológico são os algoritmos. Os algoritmos, mais do que o código ali de um sistema, um algoritmo, né, que realmente carrega a inteligência daquele software, daquela ferramenta, daquele sistema. Muito bem, muitas vezes é o algoritmo que vai analisar ali seus dados. Olha, ele tem tanto de altura, ele mora no local tal, ele, enfim, tem estes amigos, este relacionamento, ele envia mensagem em tal hora, ele se desloca em determinada hora do dia para esse local, para esse outro local. Tá? E aí o sistema de posse desses dados seus, ele vai, né, tratar esses dados, o próprio sistema, o próprio algoritmo, e ele vai, né, permitir ali alguma tomada de decisão. Né? Tomada de decisão, por exemplo, eu não vou oferecer para você a minha conta ouro, eu vou oferecer para você só a minha conta bronze ou a prata. Tá? E hoje, pessoal, a LGPD inclusive foi alterada aqui nesse ponto lá em 2019. Tá? Hoje, quando nós temos uma decisão tomada exclusivamente com base em tratamento automatizado de dados, o titular dos dados tem direito a uma revisão desta decisão. Beleza? Porque muitas vezes o algoritmo, o sistema que analisou o seu dado, ele não teve a percepção que deveria ter para fazer aquela análise, para justamente viabilizar a tomada de decisão. Então, quando nós estamos diante de tratamentos automatizados de dados e decisões tomadas com base nesse tratamento, o titular de dados tem direito a uma revisão desta decisão. Daudi, esta revisão, e aí vem um ponto importante, esta revisão dessa decisão, né, tomada com base no tratamento automatizado, ela precisa ser por um ser humano. Essa segunda análise, segundo o tratamento dos dados, pode ocorrer de novo por uma máquina? Ou precisa ser por um ser humano, pessoal? A LGPD foi alterada justamente nesse ponto, tá? E hoje não mais se exige que essa revisão seja feita por um ser humano. Tá legal? Exige-se apenas, o direito é apenas a uma revisão. Quem vai fazer essa revisão? Pode ser uma máquina, pode ser um ser humano, uma pessoa natural? Pessoal, com a nova redação do artigo 20, esta revisão pode ocorrer tanto por um ser humano como por um novo processamento computacional.
Beleza? Outro ponto importante, tá legal nessa parte, né? Outro ponto importante é que o controlador deve fornecer informações claras e adequadas sempre que for solicitado a respeito dos critérios e dos procedimentos utilizados para a decisão automatizada. Tá? Então, aquela empresa, né, toma ali uma série de decisões, classifica pessoas, oferece produtos ou não com base em algoritmos e sistemas. Muito bem, muitas vezes o controlador terá que fornecer informações sobre quais são os critérios, né, para essa tomada de decisão pelo sistema. Bem, e finalmente, caso o controlador descumpra esse dever, né, e deixe de fornecer essas informações sobre os critérios da decisão automatizada, aí, galera, a chapa esquenta porque a ANPAD, a Agência Nacional, entra em cena e ela pode realizar uma auditoria naquele sistema, tá, para saber se está ocorrendo ali alguma discriminação, para verificar aspectos discriminatórios em tratamento automatizado de dados pessoais. Tá? Então, muitas vezes o sistema da frieza da decisão que ele toma, ele vai tomar decisões que acabem discriminando. Então, o algoritmo, o sistema, ele precisa ter também, né, algumas regras que sejam não discriminatórias. Senão, a chapa esquenta, né, se o controlador nega o acesso a estes critérios, a ANPAD entra e vai fazer uma auditoria naquele sistema, naquele robô, tá, naquele algoritmo, justamente para saber se está ocorrendo algum tipo de discriminação por meio do sistema. Bacana? E com isso a gente encerra aqui mais um bloco de estudos da LGPD.